De fato, olha, caçulinha, estão chegando as flores. Quem é que não busca conhecer melhor a si mesmo? E que tal equilibrar melhor as emoções? Nós vamos conhecer agora o poder energético dos florais, com a ajuda da professora, psicopedagoga e terapeuta floral, que é a Raquel Ribeiro dos Santos. Essa bonitinha que está aqui. Fala, Raquel. Ai, querido. Tudo bom? Tudo bem. Vamos explicar para quem está em casa primeiro o que é terapia floral. Bom, terapia floral é uma técnica terapêutica vibracional desenvolvida pelo Dr. Eduard Bach na década de 20, 30, por aí, onde ele percebeu o poder das plantas podendo fazer todo um reequilíbrio do nosso estado emocional. Daí o nome Florais de Bach. De Bach. Tá. Isso, ele é o precursor de toda essa técnica, né? Na realidade, isso? Através de conflitos existenciais dele mesmo, com relação à própria medicina que ele desenvolvia. Tá. Ao longo do tempo, ele foi se encantando pela homeopatia, antroposofia, e aí ele acabou desenvolvendo a própria técnica dele. Porque ele dizia sempre o seguinte, que de todos os reinos existentes na Terra, nós, seres humanos, somos os únicos que mantêm certos conflitos. Né? Então, o reino mineral, o reino vegetal e o reino animal, eles são o que eles são. Né? Então, uma gérbera, ela está feliz em ser gérbera, ela não fica com inveja de uma rosa. Né? E nós, por termos essa relação, né, psicológica, a gente cria uma série de conflitos. Então, pelo princípio da própria homeopatia, ele acabou desenvolvendo essa terapia, fazendo com que a energia das flores trouxesse para nós a virtude que está adormecida em nós. Né? Então, é um princípio de captação energética das flores. Então, ele fez uma pesquisa muito profunda, que não dá para a gente explicar mais profundamente aqui, mas ele observou cada gestual de cada planta para verificar o tipo de virtude humana que poderia despertar essa virtude em nós que está adormecida. Raquel, como é que essas essências agem no nosso corpo? Boa pergunta. A terapia floral, ela sempre vai atuar no campo emocional. Tá. Dos florais de Bach, existe apenas um floral chamado White Chestnut, que vai trabalhar ajudando a desacelerar a mente, fazer a gente ter mais calma mental. Porque todas as outras 37 essências que ele descobriu, né, tirando essa 38ª, vai trabalhar no campo emocional. Então, ajudando a diminuir a ansiedade, tristeza, angústias, pela similaridade e peculiaridade de cada flor. Pelo que eu entendi, a coisa funciona só pelo lado emocional. As doenças materiais também podem ser ajudadas com florais? Pode, porque o Dr. Bach sempre falava o seguinte, ele percebia como cada pessoa agia diante de uma situação de doença. Então, assim, não é que os florais, eles tratam doença. Quem trata doença, como o Dr. Bach mesmo falou, é o médico. A terapia floral vai tratar a pessoa. Entendeu? Entendi. Então, tirando aquela angústia, por exemplo, diante de uma situação de conflito, inclusive das doenças. Então, faz toda a diferença uma pessoa começar um tratamento de saúde com mais positividade, paz de espírito, e aquela que já entra derrotada achando que não vai ter jeito. Então, toda a terapia dele, ele desenvolveu com esse foco. Então, cada floral vai trabalhar esse estado de, estado de espírito. Quer dizer, ou seja, ele pode funcionar junto com o medicamento alopático normal. Normalmente, sem nenhuma interferência, porque é uma técnica terapêutica já admitida pela Organização Mundial de Saúde. Tá. Entendeu? Então já é aceita desde a década de 70 aqui no Brasil. Você falou do White Chestnut, mas quais são os mais comuns? Então, eu trouxe aqui até uma representação, essa flor aqui. Essa é uma Impatiens. Então a gente tem... Essa é uma Impatiens sultane, essa é uma califa. Que coisas bonitinhas você lindas, trouxe, né? Santipáulia,
Begônia sempervirens. Então, porque o Dr. Bá observou, por exemplo, esse é muito conhecido aqui como até a Maria Sem Vergonha. É, né? Maria Sem Vergonha. Mas ela tem vergonha. Ela é linda. Coisa mais linda. Então, o Dr. Bá usou principalmente essa Impatiens mais clarinha, rosa mais claro, justamente para trazer para a gente, né, paciência, calma, desaceleração. Então, é o floral Impatiens, é feito através de flores. Então, essas aqui parecido com a Impatiens. É o nome dela, né? Exatamente. Bacana. Então, o que acontece? No momento que a gente usa o Impatiens, a gente vai entrar num processo de desaceleração, de calma, de tolerância com relação aos processos que a gente está vivenciando. Mas esse tratamento tem que ser longo, né? Ou toma uma gotinha e já fica... Depende, Rony. Na paz. Depende de a predisposição que a pessoa estiver com relação a receber esse tratamento. Existem muitas situações que às vezes a pessoa está aberta, está querendo essa transformação, né? A própria angústia da impaciência, da irritabilidade está incomodando. Então a pessoa já vem fazer essa terapia mais predisposta, então ela sente um resultado muito rápido até. Mas é imediato não, né? Para algumas pessoas, sim. Às vezes, assim, no mesmo dia, as primeiras gotinhas que a pessoa tomar, ela já sente uma diferença. Agora, vamos dizer que eu possa escolher essências florais com que eu tenho mais afinidade. Eu posso fazer isso? Pode. Você até pode, só que num processo terapêutico, a gente tem sempre que observar o seguinte, né? O Dr. Bá até colocava, a gente pode ser terapeuta de si mesmo? Sim, mas contanto que a gente consiga olhar profundamente o conflito que a gente está vivenciando. Por exemplo, essa semana eu atendi uma moça que ela veio com a queixa de ansiedade. Só que essa ansiedade, estava por trás dessa ansiedade uma dúvida entre duas questões. Ela não sabe se faz pós-graduação ou se passa um tempo fora do Brasil. Entendi. Então, quando você mesmo consegue ver o fundo dos seus conflitos... exatamente. Tem que ter um suporte de um profissional. Dessa, né? Normalmente, um bom terapeuta, ele vai aprender, vai estudar muito. Então, ser terapeuta floral também é estudar para sempre e vai conseguir observar essas nuances que traz determinada queixa de cada paciente. Você fala muito nessa linha do Dr. Eduardo Bá. Existem outros florais que não de Bá? Isso. O Dr. Bá, na realidade, foi o precursor da terapia floral. Então, tudo que ele descobriu serviu como uma alfabetização para todos os sistemas florais que a gente tem no mundo. Só no Brasil temos diversos. Existem mais 100 tipos diferentes de sistemas florais. Exatamente. Então, aqui no Brasil, a gente tem os florais brasileiros, florais de Minas, florais do Alasca, florais da Califórnia, florais do deserto, florais da Mata Atlântica. Então, a gente tem uma infinidade, mas é como se fosse assim, o grande mestre que ensinou toda essa descoberta, essa observação, para saber o potencial de transformação de cada flor que pode trazer em cada pessoa. Você falou em Rudolf Steiner, quer dizer, você não falou no Rudolf Steiner, você falou de antroposofia. Tem nada a ver com floral, né, o Rudolf Steiner? Não tem, mas ele parte daquele princípio da antroposofia, da própria homeopatia, que trabalha com a semelhança para atrair o processo de restabelecimento da pessoa. Como é que se prepara isso, Raquel? Como é que é preparado um floral? Então, as essências mães, que são esses vidrinhos aqui, é colhido de duas formas. Então, o método de fervura e o método solar. Normalmente, o método solar, como os florais de Bá são todos desenvolvidos na Inglaterra, no período do verão, né, primavera e verão, colhe-se a flor, coloca-se num recipiente com água, até essa imagem que eu trouxe. Olha e assim que as flores murcham nesse recipiente com água, é percebido que a energia das flores está contida ali naquela água. Entendi. E aí é envasado assim e distribuído para o mundo inteiro, só colocando um pouquinho de brandy para conservar a água. Então, é o princípio energético da água que faz essa assimilação, né, para manter o processo da água pura, mas a assimilação é feita através dessa captação. E o método de fervura são para aquelas flores que são... Tipo perfumaria, sim?
Não, que elas são cultivadas no outono e inverno. Então, não tem o sol, principalmente na Inglaterra. Sim. Então, é desenvolvido um método de fervura só para captação energética daquele princípio e envasado e aí a gente faz outro floral. Porque na realidade aqui, né, se você quiser selecionar um floral para você, você vai precisar de água mineral, um pouquinho do brandy também, mas nesse vidrinho de 30 ml. Né? Então você pode fazer com uma mistura de brandy, vinagre de maçã ou glicerina. E aí você coloca só 2 gotinhas de cada essência que você acha que você precisa. E isso faz todo um processo, né, dinâmico na água de movimentação e reverberação no ser humano. Você falou em épocas lá na Inglaterra que não faz sol. Faz sol lá? O tempo só melhora na Inglaterra quando chove, porque senão é aquele fog, né? Eu adoro. Exatamente. Tem alguma curiosidade no tratamento que você podia contar pra gente, Raquel? Olha, então você perguntou se o floral tem efeito imediato, né? Então, se você ministrar um floral, por exemplo, para criança, que muitas vezes não tem aquela questão mental de, isso não vai dar certo. Então, a criança está aberta, né? A tudo novo, a descoberta. Então, criança responde muito rapidamente, plantas e animais também. Então, animais? Se você e tiver... planta? Mas como? Você vai pingar gotinha no vaso? Não, você coloca na água de regar e coloca na planta. Por exemplo, quando eu quiser transplantar esse impatiens para um vaso maior, às vezes eles ficam ali, né, meio murchinho. Ela fala o nome em inglês, que é isso mesmo, impatiens. Se restabelecendo ali, então você já coloca na água, né, algumas gotinhas e rega a planta. Às vezes ataque também de pulgão ou de alguma coisa, tem floral específico para isso. Olha. E para animais, todos os quadros, né, que o ser humano apresenta, normalmente os nossos animais representam também. Então também pode ser utilizado, eles respondem rapidamente também. Vamos imaginar que haja alguma coisa assim emergencial, uma coisa, quer dizer, emocional, como você está falando, mas muito forte. Existe um floral que possa atacar uma emergência emocional? Sim. Em todos os sistemas existe o floral emergencial, mas no sistema de Bach existe um floral chamado Rescue, que é justamente para situações emergenciais. Aí está, Rescue. Isso, para você se realinhar. Então, esse Rescue é considerado a 39ª essência dessas 38 que o Bach descobriu. Por quê? Dessas 38, ele juntou 5 essências para fazer uma essência de resgate. Então, exatamente nessa fórmula, você pode tomar em diversas situações em que você sai ali do eixo. Seja uma notícia ruim, seja um choque, uma queda. Às vezes a criança está começando a andar e cai, fica meio assustadinha para voltar a andar. Então, assim, diversas situações você pode utilizar o Rescue. Eu posso misturar, Raquel, ou seja, eu posso tomar 2 ou 3 essências diferentes? Sim, normalmente quando a gente manipula, nesse vidrinho aqui de 30 ml, eu costumo sempre seguir as orientações do Dr. Bach. Então eu misturo aqui no máximo 6 essências. Porque essas essências seriam o quê? As chaves para a gente achar o caminho de nós mesmos. Né? Caçador de mim, achar o eixo. Eu, caçador de mim. Entendeu? Então aqui, se você jogar muitas chaves, você pode se perder. Entendi. Então, no máximo 6 essências eu costumo ministrar para os meus pacientes. E aí a gente vai verificando, porque a pessoa ela vai, de repente, tomando essas essências e demonstrando outros conflitos. E aí você vai... Por isso que o acompanhamento de um terapeuta muitas vezes é interessante, porque a gente vai fazendo essas modificações. Tanto que assim, 6 é o máximo, mas você pode tomar uma só. Aí dilui, como você falou, com brandy, né? Com conhaque, isso. Né? E aí toda vez que você for tomar, você dá uma dinamizada e pinga as gotinhas diretamente na boca. Eu posso pingar se eu quiser? Pode. Então, deixa eu pingar. Abre aqui, né? Isso. Tem. Aí, tá pingando aí. Aqui você pode pingar de 4 gotas, no mínimo 4 vezes ao dia. Na boca? Isso. Foi. Foram 4. Aí, tomei. Então, esse aqui tem o impatiens. Vamos ficar zen agora, viu, Aninha? Bom, eu quero agradecer muito a você. É uma pauta muito interessante, achei. Aí, Florida, não, Raquel? Para mim, isso é tudo de bom.
E as flores têm um poder de transformação muito grande, inclusive no ambiente, né? Ah, sim, sim. O Dr. Bach verificou. Para quem gosta de botânica, porque é botânico como eu, tem que estar sempre uma florzinha do lado. A energia dela é muito importante. Exatamente. Flor não é só beleza, não. Não é? Tanto que cada cor de flor pode transmitir, né? Então, o amarelo transmite coragem, o branco paz, o lilás espiritualidade, o rosa amor e assim por diante. Bom, esta aqui é a professora, psicopedagoga, terapeuta floral Raquel Ribeiro dos Santos, autora do livro Guia Prático do Uso de Florais para os Temperamentos Humanos. Este livro que está aí. Eu posso passar o meu contato? Eu ia pedir para você falar agora. Obrigada. Então fala. Então, o Instagram é @serprimordial. Ser primordial? Isso. Bonito. Bonito, né? Só isso? Só isso. Então tá. Ok. Raquel, obrigado, meu amor. Eu que agradeço, querido. Obrigada. Foi muito interessante isso. Obrigada.